Irmãos, então, hoje nós estaremos estudando o capítulo 8 e a última parte desse capítulo, a qual nós vamos falar sobre Cristo, o mediador. Numa dessas minhas aulas que eu estou tendo agora no seminário, o professor do seminário, ele falou que o capítulo 8 da nossa confissão de fé é considerado o capítulo mais importante de toda a confissão de fé, porque ali é a revelação plena daquele que nós precisamos para sermos salvos. Então, que vocês possam prestar muita atenção no que será ministrado hoje. E se vocês perderam alguns dos estudos que nós já fizemos, nós temos no YouTube os vídeos, e você pode estar então acompanhando, para você não perder ali o fio da meada daquilo que nós estamos aprendendo. Então hoje nós estaremos ministrando a partir do parágrafo 7 da nossa confissão de fé. Então o que a nossa confissão de fé, ela nos diz no parágrafo 7 do capítulo 8. Diz: Cristo, na obra de mediação, ele age de acordo com suas duas naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade de pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes é atribuído à pessoa de Cristo, pelo nome de sua outra natureza. Significa que, nas Escrituras, elas costumam afirmar que Deus derramou o seu sangue por sua igreja, ou que o Filho do Homem desceu do céu. É o que diz em João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Atos 20, 28, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, na obra de mediação, Cristo, ele vai agir de acordo com as suas duas naturezas. Então, nós já estudamos a respeito da união hipostática de Cristo. Cristo, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Cristo, ele é totalmente homem, totalmente Deus. E Cristo, na sua obra de mediação, ele vai agir de acordo com as suas duas naturezas. Mas o que acontece é que algumas vezes na Escritura, nós percebemos que aquilo que é atribuído a uma natureza, às vezes é atribuído à pessoa de Cristo pelo nome de outra natureza. O que significa? Que o Filho do Homem, referente à natureza humana de Cristo, diz que está no céu, de onde ninguém subiu lá senão ele mesmo. Mas também em Atos 20, 28, fala que Deus, ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, algumas vezes, a natureza humana de Cristo refere-se à parte divina dele também. Assim como a parte divina se refere à sua parte humana. Então, na obra de mediação de Cristo, ele age conforme as suas duas naturezas. No parágrafo 8, então, vai dizer: Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve. Então aqui vai começar a falar sobre a salvação por meio de Cristo e como Cristo ele aplica e comunica de forma eficaz essa redenção. Então em João 17, 9 diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 10, 15 e 16. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco.
a mim, me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então, Cristo, ele vai comunicar de forma efetiva a redenção eterna sobre todos aqueles a quem ele obteve essa redenção. É por isso que ele diz aqui que ele não roga pelo mundo, ele não ora pelo mundo inteiro. Mas quando Jesus ele vai orar, ele vai rogar por quem? Por aqueles que pertencem a ele, porque aqueles é que são dele. Aqui também diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Então é aplicado a salvação, a redenção eterna, de modo eficaz, sobre quem? Sobre todo aquele a qual o Deus Pai dá ao Senhor Jesus Cristo. Esse virá a mim, aquele que o Pai me dá, esse é o que virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E João também, no capítulo 10, diz: eu dou a vida pelas ovelhas. Jesus ele não deu a vida por todos, por todo mundo. Ele deu a vida dele somente pelas ovelhas. E quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas que ouvem a voz dele. E é ele, a mim me convém conduzi-las. Então Cristo é quem conduz elas, e elas ouvem a voz do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 8 vai então iniciar falando a respeito disso. Cristo, certamente, ele aplica e comunica de forma eficaz a redenção eterna para todos quanto ele a obteve. Então nós devemos perguntar então, por quem Cristo morreu? Essa é uma pergunta que é muito debatida em nossos dias, a respeito de por quem Cristo morreu. E nós então precisamos de entender a respeito do que é a justificação pela fé, para então nós entendermos por quem Cristo morreu. Então no Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaio, que significa inocentar, declarar e tratar como justo. O verbo justificar, ele ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento. Assim, o significado de justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. É o contrário de condenação. O ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. Com relação à salvação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar alguém que é injusto como justo, pelos méritos de outra pessoa, neste caso, Cristo. Então, antes de nós falarmos a respeito de quem Cristo morreu, como acontece a salvação, nós precisamos de entender a respeito do que é a justificação. Porque a salvação, ela vai se dar no momento da justificação, pela fé. E o que é a justificação? A justificação, ela é um ato jurídico, a qual Deus ele vai declarar justo o pecador por meio da justiça de outro, que é Cristo. Então, existe uma dívida nossa para com Deus. Entenda isso. Nós temos uma dívida para com Deus por causa dos nossos pecados. Nós pecamos e estamos endividados com Deus. Mas como acontece a justificação? A justificação acontece quando nós cremos verdadeiramente de coração em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, os nossos pecados são colocados em Cristo. E a justiça de Cristo é colocada em nós. Então, toda
todas as nossas dívidas, elas são quitadas, pagas por meio de Cristo. E a justiça de Cristo, então, é colocada sobre nós. Então, quando acontece a justificação pela fé, é o momento de forma judicial que o juiz declara aquela pessoa justa porque a sua dívida foi paga. Então, isso é a justificação pela fé. É o momento em que, quando nós cremos em Jesus de forma verdadeira, os nossos pecados, eles são pagos por Cristo e a justiça de Cristo é colocada em nós. Então, já não há mais dívidas a serem pagas, porque as nossas dívidas já foram pagas. Então, não tem como Deus cobrar novamente por algo que já foi pago. Se a nossa dívida está paga, como alguém pode nos cobrar por ela? Imagina que você tem uma dívida no banco. E você, de alguma forma, essa dívida é paga. Alguém vai lá e paga a sua dívida. No momento em que alguém pagou a sua dívida, o que acontece? Ela deixa de existir. Não há mais dívida no banco. Então não tem como o banco querer vir te cobrar judicialmente de uma dívida. Porque a dívida ela já foi paga. Então não tem como a dívida ser paga duas vezes, a mesma dívida. E é exatamente isso que acontece com os nossos pecados. Quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, todos eles foram pagos. É por isso que nós somos salvos. Porque já não há mais dívida, uma vez que Cristo pagou toda a dívida. Nós não teremos como ser cobrados no tribunal por algo que nós já não temos mais, porque já foi pago. Então isso é a justificação. Então todos os que são salvos, eles foram salvos porque Cristo pagou por todos os seus pecados na cruz. Então, por quem Cristo morreu? Agora nós vamos ver o entendimento a respeito disso de algumas religiões. Então, por quem Cristo morreu? Se nós dissermos que ele morreu por todos, então todos serão salvos. É o que ensina o universalismo. Então vamos começar a entender. Se na cruz Jesus morre pelos nossos pecados, e se nós dissermos que Jesus morreu por todas as pessoas, então todos tiveram as suas dívidas pagas. E ninguém será condenado, uma vez que Jesus morreu por todos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que largo é o caminho para a perdição, e muitos entrarão por este caminho. E o caminho que nos leva à vida é apertado, é estreito, e poucos entrarão por ela. Então nós entendemos que a Bíblia, Jesus, ele não fala que todos serão salvos. Ele fala que poucos serão salvos, porque o caminho, a porta, ela é estreita, o caminho é apertado. Então, se nós afirmarmos que Jesus morreu por todos, então todos necessariamente devem ser salvos. A linha de pensamento universalista, eles falam que até o Satanás e os demônios serão salvos também. Porque se Jesus morreu por todos, engloba todos, inclusive os anjos caídos. É por isso que nós devemos entender muito bem a respeito de salvação. Se a justificação ela acontece quando Cristo na cruz carrega os nossos pecados, se nós dissermos que na cruz Jesus morreu por todos os pecados, todas as pessoas, nós estaremos entrando nessa heresia. Então nós nunca podemos dizer que Jesus morreu por todos. Ok? Vocês estão entendendo? Depois eu vou tirar as dúvidas se você tiver alguma dúvida. Então Jesus não pode ter morrido por todos, porque nem todos serão salvos. Se nós dissermos que Cristo morreu apenas para possibilitar a salvação de todos, mas de forma efetiva, ele não morreu por ninguém em particular, nós entramos na linha de pensamento católica romana e arminiana, que é bem parecido.
E é por isso que eles ensinam a perca de salvação e a salvação dependente de obras ou méritos. Dentro dessa linha de pensamento, nós temos a Igreja Católica e praticamente 90% das igrejas evangélicas hoje no Brasil. Eles entendem o quê? Que Cristo morreu apenas para possibilitar a salvação de todos. Mas de forma efetiva, Ele não morreu por ninguém em particular. Então o que eles ensinam? Eles ensinam que quando Jesus morre na cruz, Jesus apenas abre as portas do céu. Mas que quem vai entrar agora no céu é aquele que fizer obras. É aquele que pagar suas penitências. É aquele que cumprir os sacramentos. É aquele que for obediente. Então eles ensinam que a salvação, ela vem por meio do mérito e das obras humanas. Porque de uma forma efetiva, Cristo na cruz não morreu por ninguém. Ele morreu e deixou cada um a tomar a sua decisão. Então esse é o pensamento deles. Cristo morre, mas a decisão está nas mãos dos homens. E dessa forma, na cruz, Cristo então, ao morrer na cruz, ele não morre por ninguém em particular. Ele morre apenas para possibilitar. E se alguém então quiser ser salvo, esse precisa escolher a Deus, esse precisa de cumprir os mandamentos, esse precisa então de cumprir os sacramentos, pagar as penitências, as indulgências e tudo mais. Então esse é o pensamento católico romano e arminiano. É por isso que eles dizem que pode perder a salvação, porque eles não entendem o que é a justificação. Uma vez, como que você pode perder a salvação se Cristo pagou por todos os teus pecados? Não faz sentido para nós. Uma vez que não há mais dívida sobre aqueles que realmente creram, aqueles que realmente foram transformados, regenerados, receberam um novo coração, que realmente foram salvos. Eles tiveram todos os pecados perdoados, do passado, do presente e do futuro. Então não há mais dívida. E como então nós podemos perder a salvação se não há mais dívida? Pensamento o quê? Católico romano. É isso que eles ensinavam na Idade Média, e depois permaneceram no Concílio de Trento, ensinando isso. E o arminianismo abraçou em parte muito das ideias do catolicismo romano. Mas agora o que nós entendemos? Mas Cristo, Ele morreu pelo seu povo, os eleitos, para salvar de forma efetiva aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, que é o que nós cremos, que é o entendimento do pensamento cosmovisão calvinista. Então nós entendemos o quê? Que na cruz, Jesus não morreu para possibilitar alguém para ser salvo. Na cruz ele morreu de uma forma efetiva pelo seu povo. Ele veio salvar o seu povo, os seus eleitos aqui neste mundo. E de forma efetiva, ele nos salva na cruz com a justificação pela fé. Então é isso que nós cremos. Então o que em João 15,16 ensina? Não fostes vós que me escolhestes, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então a linha católica romana, ou arminiana, eles vão dizer o quê? Que é o homem quem escolhe Deus. Então você precisa de escolher a Deus para ser salvo. Mas Jesus diz que não somos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Olha para nós, você acha que foi você que decidiu escolher a Deus? Observa o teu coração, observa a tua vida. Você acha que de um dia para o outro, de repente, você acordou e falou, hoje eu vou escolher a Deus? É lógico que não. Deus agiu primeiramente no teu coração. Porque se Deus não agir no nosso coração, ninguém jamais será salvo. Então Jesus diz que é Ele quem nos escolheu. Olha o que diz em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, Maria, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará todo mundo? Não, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então Jesus, Ele veio para morrer pelo seu povo. Não veio para morrer pelo mundo ou por todas as pessoas, mas pelo seu
povo. Nós vemos aqui que há uma identificação de um povo a qual ele veio para morrer, para entregar a sua vida. Em Romanos 8,30 diz o quê? Aos que ele predestinou, deu um destino eterno antes da fundação do mundo. A estes também ele chamou. Aos que ele chamou, a estes também ele justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Então aqui é bem claro quando Paulo diz que aqueles a qual foram predestinados, escolhidos por Deus, antes da criação do mundo, quando Deus chama este povo, o que acontece? Eles ouvem a voz de Deus. É o que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que você acha que você veio até Cristo? E o seu vizinho não veio? Por que você acha que você veio a Cristo e aquela pessoa que está ali no bar ainda não veio? Pode ser que venha ou não veio. Por que você veio a Cristo e o teu parente não veio? Porque você é melhor? Não. Porque desde a eternidade, Deus já tinha um propósito em nossas vidas. E esse propósito se cumpre no momento em que nós nascemos e vivemos nesse mundo. É por isso que aqueles que foram chamados, predestinados, foram chamados. Então, quando Deus te chamou, você percebeu que você ouviu a voz dele. Muitos não ouvem, muitos continuam vivendo no mundo ímpio e em pecado, ou em falsas religiões, seitas, e não conseguem compreender. Mas você percebeu que quando ele te chamou, você foi a ele. E aos que ele chamou, ele justificou, é o que nós acabamos de falar. Ou seja, foram perdoados de todos os pecados. Então aqueles que foram perdoados de todos os pecados, estes também foram glorificados. Tudo no passado, mostrando a obra perfeita de Deus, que ela vai se cumprir. Nós seremos glorificados, mas quando mostra no passado, é porque o propósito inicial de Deus vai sempre se cumprir na vida do seu povo. Então aqui mostra para nós isso. Então certamente Cristo, ele aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve, fazendo a intercessão por eles. Olha o que diz em João 17,9. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo inteiro, por todos, mas por aqueles que me deste, os eleitos, os escolhidos do Senhor, as ovelhas do Senhor, o povo de Deus, porque estes são teus. Então, Jesus, além de nos dar de forma eficaz, isso é importante, eficaz, é por isso que nós temos a garantia da salvação. Imagina, se nós ensinássemos, olha, Jesus morreu, mas agora depende de você. Isso nunca seria eficaz. Se a salvação dependesse de qualquer um de nós a perderíamos. Como que nós conseguiríamos nos manter salvos? Dependendo de nós mesmos. Ninguém se salvaria. É por isso que a salvação, ela é efetiva, de maneira eficaz. Porque ela depende somente da obra de Cristo. E é por isso então que nós temos paz com Deus. As pessoas hoje elas vão na igreja e elas não conseguem ter paz com Deus. Porque é ensinado a salvação por obras. Olha, cuidado, hein? Se você pecar, você vai perder a sua salvação. Agora olha para nós. Quem vai ficar sem pecar? A Bíblia diz, João diz, se nós dissermos que não temos pecado, é mentiroso. Todos pecamos. E não é porque fomos salvos que nós não pecaremos mais. Mas nós seremos santificados. É um processo a qual Deus vai trabalhar em nosso coração. Mas nós só ficaremos livres de não pecar na eternidade, quando formos glorificados. Então é por isso que hoje nós temos paz com Deus. Por quê? Por causa da obra perfeita de Cristo. É uma redenção eterna, ela é perfeita. E quando Ele nos salva, Ele não apenas nos salva, mas Ele mantém a intercessão por nós. Ele mantém a oração por nós. É por isso que Paulo diz em Romanos 8,34, quem os condenará?
Você vê que Romanos 8,30 fala que ele nos glorificou e tudo mais. Depois Paulo fala, então quem pode nos condenar? Quem condenará o povo escolhido de Deus? Foi Cristo que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Então percebe, se Cristo morreu por nós, nos chamou, nos justificou, perdoou os nossos pecados, Paulo fala então, quem pode nos condenar? Quem te condenará, meu irmão? Ninguém, porque foi Cristo quem morreu por nós. E não somente ele morreu por nós, mas agora ele intercede por nós. Por que você não desvia? Por que você não o abandona? Porque é ele quem está agora sustentando a tua fé. Se nós olharmos para nós percebemos que nós somos um zero à esquerda diante de Deus. É ele que salva, ele que morre na cruz, ele que perdoa os nossos pecados, ele que roga por nós, ele que intercede por nós, ele nos sustenta, nos predestina, nos chama, nos justifica, nos glorifica. É tudo Deus, é tudo ele, e nada nós. Por isso que a glória pertence somente a ele. Deus diz o quê? A minha glória eu não divido com ninguém, nem a minha honra eu dou às imagens de escultura, porque a obra de salvação, ela é perfeita em Cristo. Nós não podemos adicionar nada à cruz de Cristo, porque ela foi perfeita e suficiente para nos salvar de todos os pecados. E hoje, Cristo, ele está o quê? Intercedendo por nós, nos sustentando. É por isso que nós não desistimos, porque ele está lá, rogando, abrindo os nossos olhos, quebrantando o nosso coração, iluminando os nossos olhos. Não é porque somos bons. Eu fui salvo porque eu sou bom. Eu fui salvo porque eu vou na igreja tal. Não! Eu fui salvo por causa de Cristo. E é ele quem agora está me sustentando diante dessa salvação. Então, ele aplica, comunica de forma eficaz a redenção eterna, fazendo intercessão por nós. Unindo os eleitos a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes o mistério da salvação na palavra e pela palavra, e persuadindo-os a crer e obedecer. Então nós vamos ver a obra perfeita de Cristo, sem méritos humanos, sem obras humanas, sem nada de nós. João 16, 8-14 diz, quando ele vier, o Espírito Santo, então Cristo, ele nos uniu a si mesmo, como? Por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele então convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho muito ainda o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, a qual nós, os eleitos, fomos unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Ele então nos guiará, ele nos revelará o mistério da salvação, por meio da palavra e pela palavra, nos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, Cristo falando, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, os eleitos, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, eles são unidos a Cristo por meio do Espírito Santo. É por isso que ele é quem nos convenceu. Não veio da sua mente, do seu coração, da sua vontade. Veio dele.
É Ele quem nos guia a toda a verdade. É Ele quem nos revelou o mistério da salvação. É Ele quem nos persuade a crer e obedecer. Ele é quem nos anuncia. Ele é quem vai nos conduzir até Cristo. Ele, o Espírito Santo, glorificará a Cristo. Então, a nossa confissão de fé, ela nos ensina isso. Que nós fomos unidos a Cristo pelo seu Espírito Santo, pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que aplica as verdades de Cristo em nós. Então, como você foi convencido do seu pecado? Por causa do Espírito Santo. Ele nos liga e nos une a Cristo. É por isso que a obra do Espírito Santo, o que é? É nos revelar o mistério da salvação, na palavra e pela palavra, e nos conduzir a crer e a receber. O Espírito Santo, ele nos guiará à palavra. É por isso que nós entendemos que não existe novas revelações, profecias. Por quê? Porque o Espírito Santo agora nos guiará à verdade. A verdade, ela já foi estabelecida. É a palavra de Deus. Então o Espírito de Deus nos guiará à palavra de Deus. Por quê? Porque na palavra nós encontraremos o quê? Cristo glorificado. Então o Espírito Santo, ele glorificará a Cristo. É uma obra do Espírito Santo naqueles que foram salvos. Então, quando nós falamos a respeito disso, da obra do Espírito Santo em nos salvar, é uma obra a qual ele vai nos revelar o mistério da salvação. As pessoas não entendem o que é a salvação. As pessoas vão na igreja há anos e não sabem se são salvas. Elas não compreenderam ainda o Evangelho, porque é o Espírito Santo que nos revela os mistérios na palavra e pela palavra. Então é dessa forma em que nós temos o entendimento a qual Cristo é o nosso Salvador. Então não é por meio de dons. Muitas vezes as pessoas acham, aquela igreja é avivada, é cheia do Espírito Santo. E é línguas para cá, e é profecia para lá, e é o mover, e é campanha, e é tudo aquilo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é convencida do pecado, da justiça de Cristo e do juízo final. É uma igreja a qual ela tem a compreensão das Escrituras. Porque o Espírito Santo, em sua obra de salvação, ele vai nos revelar um mistério, não é um mistério oculto, né? Vou falar aos irmãos o mistério que Deus está me mostrando agora. Não é isso. É o mistério da salvação, que a salvação só pode ser alcançada por meio de Cristo. Então ele glorificará a Cristo. Ele não é o centro, os dons não é o centro do culto. O centro do culto é Cristo. E é isso o que o Espírito Santo, ele faz. Então, Cristo nos une ao seu Espírito, nos revela o mistério da salvação. Nós agora passamos a compreender a palavra, e agora nós cremos e obedecemos. E agora Cristo, ele vai governar o nosso coração, por seu Espírito e sua palavra. Então ele nos justifica, ele agora nos faz convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele não somente faz isso, mas agora ele governa os nossos corações por seu Espírito e sua palavra. Romanos 8, 9 e 14 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, quando fala Espírito de Cristo, Espírito de Deus, refere-se ao Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a
verdade. Então agora Cristo ele vai governar os nossos corações. De que forma? Guiando as nossas vidas pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo, a qual ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E ele governa pelo Espírito Santo que habita em nós e pela sua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, como Deus ele governa a nossa vida? O nosso coração, por meio do Espírito Santo e por meio da palavra dele. É assim que nós somos governados por Cristo. E vencendo todos os inimigos deles, por seu poder e sabedoria infinita. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Colossenses 2, 14 e 15. E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo, ele vence todos os inimigos. Todos eles foram vencidos, inclusive a morte. Ele venceu a morte. Ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele pagou toda a dívida. Como? Na cruz. Na cruz, ele triunfa de todo principado e potestade, né? De todos os demônios, de todas as autoridades malignas que haviam neste mundo. Ele triunfa deles na cruz. De tal modo, e por caminhos que são os mais harmoniosos, com a sua maravilhosa e insondável providência, e tudo por sua graça livre e soberana, sem a pré-condição de neles ter visto de antemão uma busca pela redenção. Então, como que Cristo, ele opera toda essa salvação em nós? Ele opera toda essa salvação de uma forma harmoniosa, por meio da sua providência, pela sua livre graça, sua vontade soberana, sem nenhuma pré-condição em nós, que ele viu de antemão. Então, se nós olharmos para a obra de redenção do Senhor Jesus Cristo, alcançando a nossa vida, nós vemos ali uma ação, um quebra-cabeça, sendo montado durante a história da nossa vida, de uma forma harmoniosa, a qual nenhum de nós, um dia, procurávamos alcançar, conhecer ou entender essa redenção, nenhum de nós. Então Deus, por sua livre vontade soberana, ele fez com que se encaixasse todas as coisas em nossa vida, para que nós um dia pudéssemos chegar à presença dele, para ouvirmos o evangelho da forma correta. Talvez nós não paramos para pensar a respeito disso. Nós temos mais de 100 igrejas evangélicas aqui em nossa cidade. Nós temos muitas igrejas católicas romanas, muitos centros espíritas e muitos outros tipos de seitas, Seixinoé, Adventista e por aí em diante. E você vê que as pessoas estão frequentando tudo quanto é tipo de coisa. Mas quando nós observamos a nossa vida e vemos dentro de um plano harmonioso de Deus, Deus nos conduzindo por um caminho, a qual nós teríamos o pleno entendimento da graça de Deus em Cristo, isso é algo muito maravilhoso. É o que a confissão de fé nos mostra. É maravilhoso esse caminho harmonioso da providência divina, que um dia, durante a história, nós teríamos acesso ao evangelho de uma forma correta. Aí você pergunta, qual foi o teu mérito por isso? Qual foi a tua busca por isso?
Creio que nenhum de nós. Ele foi preparando todo o caminho para que tudo isso se cumprisse em nossa vida. E é exatamente o que diz em Efésios 2. Diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos. Quando Ele deu vida a você, quando Ele revelou o Evangelho, você estava vivo. Se você estava morto, você não estava vivo. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos como todos aqueles que continuam ainda mortos nesse mundo, nos pecados, entre os quais todos nós andamos outrora. Então todos nós estávamos vivendo como filhos da desobediência, mortos em nossos pecados, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, não foi você, não foi a sua escolha, não foram os seus méritos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então não foram pelos nossos méritos. Todos estávamos mortos. Todos estávamos desviados. Mas Deus, em seu amor, Ele nos salvou. Nós somos salvos por graça. Não foi porque você merece. Não foi porque você fez algo bom. Não foi porque você deu os seus dízimos e ofertas. Ou porque você é um bom cristão na igreja. Nada disso. E nem pela sua moralidade. Foi pela graça. Um favor imerecido. Se você era pecador e Ele te salvou, você sendo como pecador, não havia nada de bom em você para Ele te salvar. Mas Ele nos salvou então pela graça. De que forma? Nos dando vida juntamente com Cristo. De uma forma livre e soberana, Ele resolveu nos salvar. Por que não salva o que está ali no bar? Por que não salva o que está no carnaval? Por que não salva o que está lá no Seixinoe? Não sei se um dia vai salvar ou não. Mas Ele nos salvou. Ele, na sua graça, nos alcançou, nos salvou. Este é o ofício de mediador entre Deus e os homens. Este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo. Por que a Cristo exclusivamente? Porque Cristo, Ele é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E nem em partes, e nem totalmente pode ser transferido de Cristo para qualquer um outro. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 4,19. A samaritana dizendo: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Cristo é o mediador. Cristo é o profeta. Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, sumo sacerdote, somente Jesus. Apocalipse 19:16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei, somente Ele. Então, este ofício de Cristo, ele é exclusivo a Ele, somente Ele. Não é Maria, nem os santos, nem os anjos, nem o Papa, nem o padre, nem o pastor, nem a placa de igreja, nem homem algum. É exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Somente Ele. Ele é o mediador. Então, o pastor, ele não media, mas os homens até Deus.
Acontecia no Antigo Testamento o sacerdote. Mas quem é o sumo sacerdote? Não é mais o pastor, é Jesus. É só ele que media. Então não são as mãos dos pastores de ficar colocando a mão, recebe agora. Não, é somente Jesus que media. Somente Jesus que abençoa. Somente Jesus que pode fazer algo para o nosso. É o único mediador, é exclusivo. Não existe nem 1% de chance de um homem te mediar, de um homem te abençoar, muito menos um óleo. Um óleo que você compra no supermercado, você acha que tem algum poder sobre a vida de alguém. É somente Cristo. E a garrafinha d'água? E o manto? E o pano? E a toalhinha? E os objetos de Israel? E a bandeira de Israel? E o candelabro? E a arca da aliança? É exclusivo. Nem em partes, nem totalmente pode ser transferido de Cristo para qualquer outro. Outrem. Somente Cristo. Ele é profeta, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o rei dos reis, Ele é o mediador e só Ele deve receber glória. A verdadeira igreja nunca conduz os seus fiéis a homens, nunca conduz os seus fiéis à placa denominacional, nunca conduz os seus fiéis a nenhum tipo de aparência, de objetos ou coisa assim. A verdadeira igreja, ela sempre vai apontar exclusivamente para Cristo, porque Ele é o único que pode nos salvar. Para você ver como que é tão importante esse capítulo da nossa confissão de fé. No parágrafo 10, é o último parágrafo, nós já estamos terminando. Este número e ordem de ofícios é necessário. Precisamos do seu ofício, do ofício de Cristo, como o ofício profético de Cristo, por causa da nossa ignorância. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos do ofício profético de quem? Do pastor? Não, o ofício profético é de Cristo, porque o único que pode nos revelar o Pai é Cristo. Se Cristo não nos revelar Deus, nós não conheceremos a Deus. Isso que é ser um ofício profético. Ofício profético não é o pastor estar lá e falando, Deus está me mostrando, hoje a bênção vai chegar, hoje o irmão vai receber a cura, hoje é o dia do milagre. Não é isso. O ministério profético, o ofício profético, é o único que pode nos dar hoje é Cristo, porque o ofício profético é nos conduzir ao Pai para sermos salvos. É isso que é ofício profético. Não é a pessoa profetizar o que vai acontecer com o outro, adivinhar o que vai acontecer com o outro, revelar a CPF, revelar a RG. Não é isso. Isso não salva ninguém, isso não muda corações, isso não regenera, isso não nasce de novo. Mas, se a nós for revelado o Pai por meio de Cristo, nós receberemos um novo coração, nós receberemos paz em nossa alma, em nosso espírito, e seremos salvos. É por isso que Cristo, nós precisamos dele, do seu ofício profético a nós. Ele como profeta, Cristo, ele precisa nos ajudar por causa da nossa ignorância, porque nós não entendemos, nós não compreendemos a palavra de Deus. Mas o Deus unigênito, o Filho, que está no seio do Pai, é quem revelou. Sem ele, nada podemos fazer. Então você precisa de um profeta na tua vida. E esse profeta não é o pastor. Esse profeta não é a irmã que adivinha. Esse profeta é Cristo. Porque só Ele pode nos revelar o Pai. Por causa da nossa alienação de Deus, a distância nossa com relação a Deus, o nosso entendimento com relação a Deus,
e da nossa imperfeição de nossos melhores serviços. Precisamos também de seu ofício sacerdotal, para nos reconciliar e apresentar a nós aceitáveis a Deus. Nós precisamos de Cristo como sacerdote. Por quê? Porque nós estamos alienados diante de Deus, com relação a Deus. Estamos distantes, separados, longe de Deus. Todos os homens estão longe de Deus. E o sacerdote é aquele que faz o quê? Essa intercessão, essa junção entre Deus e os homens. A reconciliação, para que possamos ser aceitos por Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: ora, tudo provém de Deus, não provém dos homens, não provém de ninguém, provém tudo de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, não por meio de obras ou méritos, mas por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É em Cristo que nós somos reconciliados. Quando fala o mundo, não quer dizer todas as pessoas, mas todos os tipos de pessoas, de todas as nacionalidades. Porque naquela época, os judeus, eles achavam que somente eles estavam dentro do pacto com Deus. O mundo era dividido entre dois povos, judeus e gentios, os outros povos. Os judeus, eles achavam que era somente eles que mereciam, somente eles que seriam salvos. Então, quando diz o mundo, quer dizer que Deus alcançaria todas as nações, pessoas de todos os tipos. Não quer dizer todo mundo, porque então cairíamos no universalismo. Mas pessoas de todos os lugares, não somente judeus. Seria essa a melhor interpretação. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Por um único sacrifício, a cruz de Cristo, Ele aperfeiçoou como? Para sempre. Não é por um pequeno espaço de tempo, até você pecar e perder a salvação. Mas com um único sacrifício, foi para sempre. Quem? Aqueles que estão sendo santificados, que foram salvos, justificados, que receberam um novo coração. É por isso que nós precisamos de Cristo como nosso sacerdote. Porque somente Ele pode nos reconciliar. E somente Ele pode nos apresentar aceitáveis a Deus. Não é Maria. Maria não pode fazer isso por nós. Nenhum tipo de santo pode fazer isso por nós. Nem os anjos. Nem qualquer outra pessoa. Mas somente Cristo. E para o nosso resgate e segurança, contra nossos adversários espirituais, precisamos de seu ofício real, Cristo, o nosso Rei, para nos convencer, nos subjugar a nossa carne, nos atrair a Ele, nos sustentar, nos libertar e nos preservar para o seu reino celestial. Nós precisamos de Cristo como nosso Rei. Romanos 14, 11. Porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Nós precisamos de alguém para nos subjugar a Ele. É Ele, Cristo, aquele que vai fazer todo joelho se dobrar, todo joelho. Por causa dos nossos pecados na nossa carne, nós gritamos. Queremos caminhar por caminhos distantes, errados. Mas Ele, como nosso Rei, Ele nos subjuga a Ele. Todo joelho se dobra diante dEle. 1 João 4, 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Ele quem nos atraiu a Ele, não fomos nós não amamos Deus, porque inicia conosco. Nós amamos Deus, porque Ele primeiro nos amou. Ele primeiro mudou o nosso coração para que pudéssemos amar a Ele.
Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele, no seu ofício real, Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou. Foi Cristo. Filipenses 1:6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. Ele quem vai nos preservar até o último dia das nossas vidas para o seu reino celestial. Ele que começou a obra de salvação em nós, Ele vai completá-la. Ele vai cumprir a promessa dele em nos salvar. É por isso que nós precisamos de Cristo como nosso Rei. Somos subjugados a Ele, nos curvamos a Ele. Durante a Idade Média, as pessoas se curvavam diante do Papa, se ajoelhavam diante de homens, pediam a bênção para os homens, beijavam os pés dos líderes. Os líderes sentavam em tronos dentro da igreja, se vestiam como reis, os sacerdotes, colocavam coroas cheias de ouro em suas cabeças. Mas só existe um rei, e nenhum homem é rei, somente Cristo. Somente Ele deve receber adoração. É por isso que essa história de pastor, de comemorar aniversário de pastor no culto, ou culto para as mães, culto para o dia dos pais, culto para o dia das crianças, culto para não sei o que lá outro, culto para aniversário do pastor, culto para não sei, nada disso. O culto é somente a Deus, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele darás culto. Temos que parar com isso. A igreja não é para homens, a igreja não é para a exaltação de homens, a igreja é para a exaltação de Cristo. Ele é o Rei. Só existe um trono na igreja. Não adianta nós querermos assumir o trono de Cristo. Não adianta querer pastores se assentar no trono, porque o trono já tem dono. É Cristo. Ele é o Rei. É Ele quem subjuga, é Ele quem liberta, é Ele quem convence, é Ele quem salva. É somente Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é o nosso Salvador. Muitas igrejas têm novamente voltado ao catolicismo romano, com outras roupagens. Na época tinha a venda de indulgências para a pessoa ser salva. Então, quando a pessoa queria ser salva, ela comprava um documento assinado pelo Papa. E aquilo garantia, no ensinamento deles, a salvação. E hoje? Meu irmão, se você não der o seu dízimo e oferta, você não vai para o céu. Nós sabemos a importância de darmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, de contribuir, mas isso não significa nada de mérito nosso para a salvação ou perca de salvação. Salvação não depende do nosso dinheiro. E hoje é imposto isso. Se você rouba Deus, se você rouba Deus, você não vai para o céu. É uma indulgência. É a mesma coisa. Quer ir para o céu? Seja fiel nos seus dízimos e ofertas que você vai para o céu. É uma indulgência hoje na igreja moderna. Na época, a salvação, ou os dias diminuídos no purgatório, eram recebidos quando as pessoas elas tocavam em relíquias sagradas. Então a Igreja Católica Romana, ela colocava relíquias sagradas na igreja, que eram ossadas dos santos, ossadas dos apóstolos, roupa dos apóstolos, fio de cabelo dos apóstolos, e assim por diante, dente dos apóstolos, pedaço da cruz de Cristo, prego da cruz de Cristo. Então eles inventavam tudo isso e colocavam como relíquias sagradas na igreja. Então eles chegavam com essas relíquias sagradas na cidade e falavam: olha, vocês querem diminuir os seus dias no purgatório? Então venham ver as relíquias sagradas, venham tocar, venham orar a elas. E as pessoas vinham até na igreja por causa das relíquias sagradas, para receberem bênção, salvação e assim por diante. E hoje?
A relíquia sagrada se transformou o quê? Óleo ungido, rosa ungida, água benta, arca da aliança. Se transformaram em outros objetos dentro da igreja. O mesmo pensamento católico romano, a qual a igreja protestante lutou tanto, hoje os protestantes estão voltando ao catolicismo romano, novamente. A adoração que era somente a Deus, era as imagens, passou a ser as imagens, passou a ser aos santos como mediadores, a Maria como mediadora, ao Papa como mediador. E hoje? Eu preciso da oração do pastor. Olha, hoje é o culto da libertação. Venha que o pastor vai impor as mãos e você vai ficar liberto. Hoje é o culto da bênção. Venha receber a tua bênção. O pastor vai colocar as mãos. Hoje é o culto profético e da revelação. Venha que você vai receber uma profecia, uma revelação de Deus. É a mesma coisa. Estão desenterrando novamente o catolicismo romano dentro das igrejas evangélicas com uma outra roupagem. Por quê? Porque nós precisamos ir somente até Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós temos. Somente Cristo. E é exatamente isso que a nossa confissão nos ensina. Somente Cristo é o nosso mediador.